número 125. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos levantar a nossa voz e o nosso coração em adoração ao Senhor nesse momento. Estamos aqui para render adoração, honras e glórias àquele que é digno, ao nosso Deus soberano. Amém? Que você seja impulsionado nessa noite para isso. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te engrandecemos porque estamos aqui, ó Deus, reunidos como igreja do Senhor, ó Pai. E tudo isso só é possível porque o Senhor nos deu essa entendimento. Porque o Senhor nos chamou, ó Deus. Porque o Senhor nos fez filhos do Senhor, ó Pai. Embora estivéssemos, ó Pai, distantes do Senhor, o Senhor graciosamente nos buscou. O Senhor graciosamente nos fez filhos teus. E somos gratos por isso, ó Deus. Te pedimos, ó Pai, para que tão somente o Senhor nos ajude a entoarmos um louvor agradável, uma adoração aceitável a Ti, ó Deus. Que o Senhor nos ajude nisso, ó Pai. Que o Senhor ande pelo meio da sua igreja. Que o Senhor tome os nossos corações, ó Pai. Que sejamos impulsionados, ó Deus. Impulsionados a ter uma vida, ó Pai, verdadeira, ó Deus. Que adoremos ao Senhor em espírito e em verdade. Para a glória do Teu nome, ó Deus. Se faça presente no nosso meio. Venha sobre nós, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, e te adoramos, ó Pai, porque temos a certeza que o Senhor caminha no Teu novo, no meio do Teu novo. Temos certeza, ó Pai, de que somos filhos do Senhor e louvado seja o Teu nome por isso, Deus. Te louvamos por tudo, ó Pai. Te louvamos, seja adorado, seja exaltado em nosso meio, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Vamos louvar o Senhor por meio do fim das promessas. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. Viver as promessas do teu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, vivo pelos séculos do seu amor. Vive nas promessas de Jesus.
Salmo de número 45, versículo 24 e 25. Salmo de número 45, não, de novo. Então, meus irmãos, Salmos 44. Salmo 44, versículos 24, 25 e 26. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Por que escondes o rosto e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo está como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos, resgatar-nos por amor da tua vontade. Amém, meus irmãos? Nosso momento, agora que nós levamos o nosso coração ao Senhor e buscamos, Senhor, graça e misericórdia em tempo oportuno. Esse momento de convicção que você se sinta impelido a buscar ao Senhor, a elevar o seu coração ao Senhor e, acima de tudo, saiba de que o Senhor escuta as nossas orações e Ele é perdoador. Ele nos perdoa, Ele nos abençoa, Ele nos consola. Amém? Vamos, se você quiser nesse momento estar de joelhos, pode estar. Se você quiser ficar de pé, fique à vontade. Se você quiser também ficar sentado no seu local, fique à vontade. Amém? Deixe o meu favor. Suplicamos de a tua misericórdia, Deus, porque cremos que o Senhor, Pai, é um Deus perdoador, é um Deus de amor, é um Deus misericordioso. E nós cremos, ó Pai, com todo o nosso coração, de que quando nos achegamos a Ti através do nome de Jesus, encontramos a graça e a misericórdia para a ajuda a quem importuna o Senhor. É nisso que cremos, ó Deus. É por isso que a Tua igreja se encontra nesse momento diante do Senhor, prostrada diante do Senhor, confessando as suas faltas, os seus pecados, ó Deus, porque temos um Pai maravilhoso, temos um Pai que nos ama, que nos perdoa e que nos chama cada vez mais para perto de si, para que tenhamos um relacionamento verdadeiro, um relacionamento de confiança, um relacionamento de alegria. Senhor, como somos filhos teus, nós entendemos que não somos mais escravos do pecado. Mas agora, Deus, pelo Espírito Santo que está morando em nosso coração, nós podemos, ó Pai, dizer não para o pecado, lutar contra o pecado, e te agradecemos por isso, ó Deus. Te agradecemos porque o Senhor tem nos ajudado a vencer essas batalhas dia após dia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Louvado seja o teu nome, porque o teu Filho Jesus pagou um alto preço pelas nossas vidas, pelo nosso resgate, Pai. Te louvamos, te agradecemos por essa graça maravilhosa derramada sobre nós, Deus. Te agradecemos por tudo, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ainda Gálatas, capítulo 6. Livro de Gálatas. Vocês estão vendo que eu estou conduzindo com um ajudante, né? Irmãos, Gálatas, capítulo 6.
do versículo 6 ao versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Meus irmãos, se a gente botar no pé de manga, a gente vai colher manga. Então tudo aquilo que a gente planta, a gente Senhor, o que a gente planta nessa terra, a gente colhe, né? E, meus irmãos, a lei da semeadura também serve para os nossos dízimos, para as nossas ofertas. Quando semeamos na igreja do Senhor, no povo de Deus, quando semeamos com a intenção de adorar o Senhor, meus irmãos, certamente o que nós colhemos é todas as boas dádivas do Senhor para as nossas vidas. Nós somos generosos com o povo de Deus, quando adoramos ao Senhor com o nosso tempo, com os nossos recursos, com toda a nossa vida. Então, nesse momento, você também é convidado a adorar o Senhor com os seus recursos, para que possa haver o avanço da obra missionária, o avanço das coisas do Senhor. Essa semana nós iremos começar a reforma aqui na igreja. Glória a Deus. Vamos pintar a fachada, vamos pintar a igreja, vamos pintar ali o hall. Já reformamos o gesso ali. Vocês vão ver que está até sem luz ali, porque a gente vai dar pintura ali. Estamos reformando a igreja. Como que a gente faz isso? Com as nossas ofertas, com a generosidade dos irmãos. Então, se você veio também nessa noite para adorar o Senhor dessa forma, fique à vontade quando nós vamos cantar aqui, se dirija aqui à urna ou ao pix ali atrás e fique à vontade a fazer a sua oferta ao Senhor. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós consagramos também esse momento ao Senhor, Deus. E te pedimos, ó Pai, que tudo que entrar nesta urna, Deus, tudo que entrar aqui no gasofilaço do Senhor, que seja revertido em bênção, que seja para a manutenção da obra do Senhor, que seja para ajudar aqueles que não têm, aqueles que passam por necessidades, para ajudar os irmãos que precisam, Senhor. No nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos ajude cada dia mais a sermos generosos com uma pequena parte daquilo que o Senhor nos tem dado. O Senhor nos dá tantas coisas boas, Pai. O Senhor nos dá o teto para morar, o Senhor nos dá o pão de cada dia, o Senhor nos dá saúde, o Senhor nos dá segurança e o Senhor nos deu acima de tudo uma vida eterna. Te agradecemos, Senhor, a pequena parte de todas as bênçãos que o Senhor nos dá. Que sejamos, o Senhor, abra o nosso coração para que sejamos generosos uns com os outros, com o Senhor. Em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém. Vamos voltar para o Senhor? Vamos ficar de pé? Vamos louvar o Senhor?
Tu
Crianças? Vem. E calma aí. Vem cá, Pai querido, nessa noite, eu venho aqui, Deus, agradecer o teu santo nome, por estarmos aqui na tua casa, na tua presença, Deus. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. O Senhor está nos direcionando, Pai, em tudo que fazemos em nossas vidas. O Senhor está presente, Pai, aqui neste lugar. Obrigada, Deus. Nesse momento, Senhor, eu venho aqui te apresentar a vida de cada criança que está aqui presente nessa noite, Deus. Que o Senhor venha usando eles, Pai, com poder e com graça. Abençoa, Pai, suas vidas. Toca seus corações. Abre, Senhor Deus, o seu entendimento, para que eles possam aprender, Senhor, sobre a tua palavra. E que eles possam colocar em prática em suas vidas, Senhor. E quero te pedir também nessa noite pela vida da irmã Sueli, para que ela direcione mais uma vez esse trabalho, Senhor. E que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Último sermão dos Gálatas, glória a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Desde outubro, estamos domingo após domingo à noite, passeando por essa carta e aprendendo tantas coisas maravilhosas. Semana que vem, se Deus quiser, nós daremos continuidade às bem-aventuranças que nós faremos no ano passado. Mas se Deus quiser, semana que vem, nós retornaremos para encerrar também as bem-aventuranças. Amém? Diz assim, Gálatas capítulo 6, versículo 1 ao versículo 18. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não nos animarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o
bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar. E agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Mas longe de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as máquinas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o Espírito de vocês, irmãos. Amém. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor, por estarmos chegando ao final de um Espírito tão rico, Deus, da tua palavra de Deus, que serviu para nos ensinar, orientar, alinhar, corrigir, Senhor. Tudo isso é bênção do Senhor para nós, Pai. Pai, que a tua palavra venha mais uma vez de encontro ao coração e à necessidade nossa, tua igreja, Senhor. No nome de Jesus, ó Pai. Que seja falado nessa noite aquilo que o Senhor vem. Para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o título da mensagem de hoje é A Fé que Atua pelo Amor. E como eu disse hoje no encerramento dessa série de mensagens, e eu tenho certeza que nós somos muito edificados na verdade do Evangelho dos irmãos, e que nós estamos saindo dessa série um pouco mais maduros como igreja. Estamos saindo daqui fortalecidos pela vontade do Senhor revelada a nós através de Sua palavra. E na semana passada, meus irmãos, só para a gente relembrar um pouco, o que nós vimos? Nós vimos Paulo falando que aqueles que estão no Espírito Santo, que estão cheios do Espírito Santo, eles frutificam as obras do Espírito Santo, eles dão bons frutos. Quais são os frutos mesmo, irmãos, que nós vimos? Amor, alegria, paz, amabilidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e todas essas coisas estão lá? Lei, né? Então, irmãos, Cristo primeiro gera uma obra no nosso coração. Cristo primeiro ele nos cura de tudo aquilo, de toda aquela carga ruim que nós tínhamos antes de conhecer ao Senhor. O que a gente carregava de ruim, irmãos? Nós vimos também isso semana passada, né? Imoralidade sexual, beleza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. Tem gente que não é de gabarito. Tem gente que não é de gabarito. Mas o Senhor temos certeza que algumas dessas coisas nós tínhamos dentro de nós, mas quando conhecemos a Cristo, o Senhor virou a nossa chave e nos libertou nos libertou e tem nos libertado dessas coisas. Né? Então sempre digo que todo crente é ex alguma coisa. Nem que seja um ex-mentiroso, até que você vai pesar na sua ex-ladrão, ex não sei o quê, mas tem crente que é ex-mentiroso, por quê? Porque está sendo transformado pelo Senhor para abandonar uma vida pecadora. Amém? Para lutar contra o pecado. Dia após dia, agora nós somos capacitados pelo Senhor a lutarmos contra o pecado. Amém? Então, o que Paulo está querendo dizer aqui no capítulo 6? É que agora que nós somos transformados, que nós
que são de Cristo, são responsáveis por cuidarem e amarem e ajudarem uns aos outros. Versículo 2 diz o quê? Irmãos, se alguém for surpreendido de alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com o espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. E, meus irmãos, dentro desse chamado, nós vamos também esbarrar com atitudes que impedem a restauração. E Paulo, ele também adverte contra essa ideia de alguém que pensa ser alguma coisa dos seus próprios olhos. Olha comigo no versículo 3. Diz assim, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Então, meu irmão, o reconhecimento que nós, se algum dia tivermos algum reconhecimento, que esse reconhecimento venha da igreja, venha da comunidade de fé, venha do próprio Senhor, mas que a gente não precisa de ficar se auto-glorificando, né? Chega a ser meio feio, né? Meio velho, assim, a pessoa que se não, porque eu faço isso, eu sou bom, é tipo um fariseu orando, né? Senhor, eu te agradeço, porque eu não sou um esse pecador, né? Isso, quem faz isso, meus irmãos, que a palavra diz, se engana aos seus próprios olhos, está sendo enganado. Irmãos, pode parecer um clichê de pregador, sabe? Mas a palavra, antes de ser pregada para a igreja, ela conserta primeiro quem vai pregar. Eu me lembro de um irmão que toda vez que eu ia na igreja eu pregava, ele chegava no final e falava para mim, nossa, fulano tinha que ouvir essa palavra. Essa palavra foi o passiclano. Daí eu falei, ouvindo ele falando. Aí um dia eu peguei e ele veio para mim, nossa, a fulano tinha que ouvir essa palavra. Aí eu falei para ele, irmão, a palavra é para você levar para Cristo. A gente devia, falei para ele, vocês vão permitir que o Espírito Santo ilumine os pontos mais escuros do seu coração. E só permitindo isso é que a gente cresce em intimidade e em santidade com o Senhor. Quando a gente para de se enganar a nós mesmos, acharmos que nós somos alguma coisa e olharmos para nossas falhas e deixamos de olhar para o outro como um culpado, mas olhamos para ele com um olhar de misericórdia também, é aí que nós passamos a crescer no Senhor, meus irmãos. O Senhor nos convida para que possamos agir dessa forma, sabe? Para que a gente tenha um outro em estima muito mais elevado do que a nós mesmos. Esse é o princípio cristão. Aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, sirva seus irmãos. É desse jeito que nós deveríamos olhar os para os outros. Amém? Então, nós podemos fazer um resumo bem prático do versículo 5. São três coisas que o apóstolo Paulo quis falar. Primeiramente, resumindo os versículos 1 e versículo 5, nós devemos restaurar os nossos irmãos em amor e devemos tomar cuidado com as nossas vidas também. Segundo, não devemos ter uma atitude de comparação com aqueles que são fracos, ou uma atitude de julgamento com aqueles que são fracos, como diz o versículo 3. Mas a nossa atitude de comparação deve ser com quem? Com aquele que eu era no passado. Sabe, meu irmão? Para e se pergunte, em qual área espiritual, nesses anos que você é cristão,
está do meu lado, mas a minha comparação diariamente deve ser com quem eu já fui. E eu vou olhar para o passado e ver, nossa, eu preciso melhorar isso, eu preciso, ou, graças a Deus, muito obrigado, o Senhor me ajudou a melhorar essa área, a melhorar cada coisa. Então, meu irmão, busque força do Senhor para isso, amém? E terceiro, meus irmãos, gloriar-se em si não é ter um sentimento orgulhoso ou vaidoso, mas é alegrar-se, meu irmão, com as pequenas vitórias do dia a dia e as transformações que o Senhor dá em nosso caráter. Meus irmãos, é através da operação do Senhor em nossa vida, transformando o nosso caráter, nos fazendo mais santos, é que temos mais força para ajudar os outros e para carregar o nosso próprio fardo. Alguns domingos para trás eu falei aqui um lema que eu tinha visto uma pessoa falando, que eu gostei muito, que era: sirva, seja forte e não deixe a paciência. Né? Meus irmãos, cristãos maduros, eles servem e amam seus irmãos menores. Cristãos maduros se importam com aqueles que estão passando por dificuldades. Cristãos maduros são fortes o suficientes para servir e ajudar os seus irmãos menores, fracos na fé, a carregar os seus fardos. Cristãos maduros, além de ajudar os outros, carregam também o seu próprio fardo. O cristão maduro, o que ele faz? Ele toma a sua cruz e ele segue o caminho sem se tornar um peso. O cristão que está amadurecendo, ele é desse jeito, ele trabalha dessa forma, ele vive uma cristã desse jeito, amando a Deus e amando ao seu próximo, e servindo, trabalhando, ajudando naquilo que é preciso, amando os seus irmãos. Amém? E, irmão, certamente, aquilo que a gente semeia, certamente a gente vai colher. Não é mesmo? Deus é justo no tempo dele e as leis do Senhor, elas já estão determinadas. Então, mesmo sendo filho de Deus, sendo igreja de Cristo, ou como bons presbiterianos, dizendo que somos eleitos de Deus, e mesmo sendo tudo isso, irmãos, igreja, filhos eleitos, se semearmos coisas ruins, nós vamos comer coisas ruins, irmãos. Por quê? Porque as leis universais já estão estabelecidas. Pede manda, dá, manda. Pede pouco, dá, pouco. A lei da gravidade não estabelece. Se eu jogar um negócio pobre, ele vai cair, ele vai flutuar. Essa lei é uma lei universal. Aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Então, nós, como filhos de Deus, precisamos de semear boas sementes. E Paulo vai dar alguns exemplos de boas sementes dentro do texto. E, meus irmãos, um detalhe muito importante, quando a gente se trabalha semeando as boas sementes, nós mesmos também crescemos. Nós também nos tornamos cada vez mais maduros. Quando a gente compartilha as bênçãos com aqueles colocados por Deus para nos instruir, começamos a o quê? A nos tornar livres da avareza. Quando começamos a compartilhar as nossas bênçãos materiais mesmo, sabe? Nós tornamos mais confiantes de que o Senhor vai suprir as nossas necessidades. E quando nos tornamos
seus irmãos. Ore pelos seus irmãos. Fala que está orando por tal irmão. Mande uma mensagem para o irmão seu durante a semana. Sabe? E aí, irmão, como é que você está? Estou orando por você, viu? Te amo, cara. Beijo. Não tenha vergonha de falar essas coisas, irmãos. Somos irmãos. Não tenha vergonha de falar para o seu irmão, para a sua irmã. Nós precisamos de compartilhar essas coisas boas. Porque não nos cansemos de fazer isso. Por quê? Porque é um tempo certo para colher. Não desanime. Não desanime. Há um tempo certo para colhermos todas essas sementes boas que temos plantado diante do Senhor e na vida dos nossos irmãos. Amém? E meus irmãos, tudo isso que nós temos falado até agora vai contar diretamente para Cristo e para a sua obra. O texto aqui, meus irmãos, dos versículos 3 a 5, 3 a 5, ele nos leva a que a gente reflita, olhe para dentro da gente, e ele nos impulsiona a restabelecer o nosso relacionamento com Deus. E os versículos 1, 2 e de 6 a 10 nos convidam a quê? A servir, ajudar e amar os perdidos e também os da família da fé. Então amarmos todos sem exceção nenhuma. Cristo, meus irmãos, ele tinha um relacionamento íntimo com o Pai. Jesus sabia quem era. Jesus sabia qual era a vontade de Deus para a sua vida. E meu irmão, você sabe qual que é a sua identidade em Cristo? Você sabe qual é a vontade do Senhor na sua vida? Sabe? Se você não sabe, temos algumas proposições para começar. Primeiro, se você não sabe qual é a sua identidade e qual é a vontade do Senhor na sua vida, quanto tempo você dedica de oração no seu dia ao Senhor? Qual é a sua frequência de vida devocional, de leitura da palavra, de busca a Deus? Quando você olha para a igreja e para o mundo, qual é a área que te incomoda? O que você vê que precisa de melhorar? Sabe, talvez isso seja o seu chamado. Talvez seja isso que Deus tem te chamado para fazer e tem te chamado para compromisso com Ele. Então, coragem que você seja forte. Até esse chamado, muitas vezes estamos em crise, passando por crise, porque não estamos dando ouvido à voz do Senhor. Aquilo que Ele tem nos chamado para sermos. O Senhor nos dá uma nova identidade, o Senhor nos dá um novo chamado para servirmos, para sermos corajosos, para irmos para cima. Então, coragem, meu Deus, seja forte. Sabe, meus irmãos, olhar para um relacionamento íntimo com o Senhor, saber quem Ele é e quem eu sou nele, sabe o que reflete? Reflete a verticalidade da cruz, a glória de Deus. E ter um olhar de amor, de compaixão, de generosidade com aqueles que estão ao meu redor, significa a originalidade da cruz. A cruz, ela visa restaurar o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com a comunidade. A cruz restabelece e restaura esse verdadeiro amor da humanidade, irmãos. E uma vez que esse verdadeiro amor nos nossos relacionamentos, tanto com o Senhor como com os homens, é restaurado, nós testemunhamos o amor de Deus entre os homens. Por isso que a palavra, meus irmãos, nos chama o tempo todo a sermos generosos, a suportarmos as cargas uns dos outros, a termos o nosso nome em estima muito elevada, a nos dedicarmos ao
Alguns dizem que no versículo 11 evidencia os problemas relacionados à visão de Paulo. Alguns teólogos falam que Paulo ele tinha problemas na visão, por isso que ele até mesmo ele usava algumas pessoas para serem seus secretários para escrever suas cartas, ou alguns falam que é por isso que ele fala que escreveu essa parte em grandes letras. Né? Alguns falam que isso evidencia o problema na visão de Paulo. Porém, meus irmãos, Paulo escrevendo com letras grandes, ele está querendo enfatizar, a partir do versículo 11, que aqueles que vivem pelo Evangelho, eles vivem uma vida longe do legalismo, longe da falsa religião, como dizem os versículos 12 e 13, que dizem assim: todos que querem hospedar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar, e agem assim somente para não serem perseguidos por causa da luz de Cristo. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão, para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Podemos entender aqui, meus irmãos, que aqueles que muitas vezes têm somente uma aparência religiosa, eles querem também ter uma vida de facilidade e de louvor dos homens. O que é importante para um falso religioso, para um falso profeta? É fazer um discurso bonito. O importante para um falso religioso é agradar a todos e não ser perseguido e mal visto. É ele manter a boa fama dele. Quantos irmãos hoje, até líderes cristãos, não estão se vendendo a ideologias para serem aceitos? Para serem aceitos na turminha intelectual brasileira, né? Aquela turminha intelectual brasileira. Quantos não estão se vendendo com medo de serem perseguidos? Estão diluindo o Evangelho, ou estão reduzindo o Evangelho a uma mensagem humanista? Quantos não estão dizendo que Jesus era um ativista político, ou que Jesus era um grande mestre que só amava? Ele só tinha amor, só amor, só amor. Mas se esquecem de que Jesus dizia de si mesmo que ele era Deus, eu e o Pai somos um. Se esquecem de que Cristo voltará para julgar a humanidade. E amém por isso, meus irmãos. Jesus é amor, mas Jesus não é uma coisa só. Jesus é Deus completo. É Deus de Deus. E Ele é amor, mas Ele voltará um dia com o juízo para julgar todas as coisas, meus irmãos. Alguns, meus irmãos, cristãos, só querem a glória dos homens, só querem ser reconhecidos por grandes mestres, como aqueles que arrastam multidões em suas pregações. E para isso, o que muitos fazem? Estão reduzindo o Evangelho a sentimentalismo e mensagem de autoconfiança. Quando, na verdade, a nossa autoconfiança ela precisa de estar firmada em Cristo. Sabe, meus irmãos, pensamento positivo tem capacidade de segurar nenhuma vez barriga, sabe? Nenhuma vez barriga faz uma coisa disso. A nossa confiança ela deve estar firmada em quem? No Senhor Jesus, amém? Porém, meus irmãos, o convite, ao encerrarmos essa carta de Gálatas, não é para a gente ser falso e nem para a gente seguir os falsos. O convite final da carta, Paulo vai apresentar pelo menos 3 princípios básicos para que a gente honre a Deus verdadeiramente e para que a gente cumpra a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Então, qual que é o primeiro princípio básico para a gente? Está no verso 14. É a glória de Cristo. Mas longe de mim gloriar, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, eu sou crucificado para o mundo. Meus irmãos, longe de nós a vanglória dos homens.
mensagem do Evangelho disso precisa de ser rejeitada. Sejam doutrinas humanistas, doutrinas falsas, doutrinas do diabo, seja o sucesso passageiro que esse mundo oferece, seja a falsa segurança das riquezas humanas, nós precisamos de estar crucificados para todas essas coisas. Irmãos, quando eu estava preparando essa palavra, eu fui levado a pensar sobre algumas coisas, sabe? E é natural que todos nós passemos por grandes crises, por algumas situações complicadas. E essas crises, elas não estão ausentes da minha vida, meus irmãos. Elas não estarão ausentes da sua vida. Mas eu tenho certeza de uma coisa, irmão: o Senhor cuida de nós. Sabe, meus irmãos, uma dessas crises que eu tenho, às vezes, são crises relacionadas ao pastoreio e ao ministério de uma maneira bem pessoal, sabe? Santa Maria eu considero como o meu terceiro missionário. E certamente eu considero um dos tempos mais difíceis que eu já enfrentei. Por que, meus irmãos? Por que eu considero isso? Aqui a gente não sofre perseguição, aqui a gente não sofre dificuldade, qualquer outra coisa, sabe? Mas eu sinto a dificuldade pela apatia espiritual que a gente encontra aqui nessa cidade. Sabe? E às vezes você, como missionário de tempo integral, você fica se cobrando pelo crescimento da igreja. E sabe, meu irmão, eu sei que é o Espírito Santo quem faz essas coisas. Mas mesmo assim, eu entro em crise com essas coisas. É normal da gente entrar em crise. Sabe? E lendo, meus irmãos, e escutando sobre esse texto, eu fiquei me perguntando, eu posso na minha vida. E eu orei ao Senhor e falei: Senhor, será que eu vou querer a glória dos homens? Eu fiquei com essa pergunta no meu coração. E aí eu fiquei com aquilo, eu parei de escrever. E aí quando eu entro em crise assim, eu paro de escrever. E aí eu fiquei lá na internet. Eu estava passando pelo YouTube, ali nos shops, e aí eu vi um texto de um pastor chamado Tom Rocha. Ele estava falando justamente sobre crises ministeriais. E ele falou bem assim: eu temo por muitos de vocês, jovens pastores. Eu temo de verdade. A maioria de nós que somos mais velhos, passamos muitos anos servindo no anonimato, com um rebanho pequeno, enfrentando fracassos, e ninguém sabia o nosso nome. Eu me lembro de tantas vezes em que meu sustento era só $350 por mês, e eu me senti um fracasso tão grande que achava que eu tinha que devolver aquele dinheiro. Mas é exatamente nesse anonimato, a sós com Deus, quando ninguém te vê e ninguém quer te ver, que Deus te molda, que Deus te forma como homem. Hoje em dia, porém, vocês saem da faculdade, vão direto para o mestrado, para o doutorado, e já saem podcasts, arranjam um jeito de chamar alguém famoso para o seu podcast. Os números explodem em ponto. Você é um ministro de sucesso. Não parem com isso, parem agora, me imploro a vocês, façam de Deus o seu alvo e não o sucesso mundano. Ah, não é que Deus fala para a igreja, meus irmãos. Quando eu vi isso, foi como uma flecha no meu coração. Por quê? Deus cuida de nós. As crises vêm, mas o Senhor está cuidando de nós. O sucesso de Deus não é medido por aquilo que os homens veem, mas é por aquilo que
naquele grande dia, sermos achados fiéis. Longe de nós nos gloriarmos em alguma coisa que não seja a cruz de Cristo. Amém, meus irmãos? Segundo princípio que Paulo nos chama a atenção, ser uma nova criatura, nos versículos 15 e 16. Irmãos, nós vimos que quando Paulo trata a circuncisão, ele está tratando de dois extremos que são o quê? A falsa religiosidade, a religiosidade legalista, que confia na sua moral, na sua regra, e não no Senhor e no seu poder. E nós vimos que a circuncisão trata da libertinagem, da devassidão. E o Senhor, Ele não está de forma alguma nesses extremos, irmãos. Por que o Senhor não está nesses extremos? Porque o Evangelho é graça. Primeiro, o Senhor nos mostra que nada há de bom em nós mesmos. Que Ele nos ama, porque Ele é amor. Que Ele nos chama, nos dá a vida eterna, porque Ele ama. Segundo, meus irmãos, o Senhor nos mostra que o pecado, a carne, ele se escraviza e mata. E o Senhor nos mostra que o quê? Estando em Cristo, temos forças para lutar contra esse mal que nos devorar o tempo todo. Então, ser uma nova criatura passa por essas coisas. Terceira coisa, nós somos fortalecidos não a viver somente uma vida religiosa vazia, mas nós somos fortalecidos a viver um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Ser nova criatura, meus irmãos, é conhecer e amar a Cristo e amar o seu próximo. 1 João 4,7 diz assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ser nova criatura, ele resulta isso aqui de 1 João 4,7. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Isso é ser uma nova criatura, meu irmão. Isso é fazer parte do Israel de Deus, que é a igreja. Ser uma nova criatura não é somente ser do rol de membros da igreja presbiteriana. Ser uma nova criatura é conhecer a Deus, é adorar o Pai do Espírito em verdade. Ser nova criatura, meus irmãos, é um dos princípios básicos que Paulo deixa para nós que estamos nessa terra. Nós precisamos de nos tornar assim, novas criaturas. Quem está em Cristo, nova criatura é, e as coisas antigas elas ficam para trás. As coisas antigas elas são deixadas para trás. Novidade de vida. Terceiro e último ponto, meus irmãos. Princípio básico para as nossas vidas cristãs. Nessa carta de Gálatas, versículo 17. Ter um relacionamento verdadeiro com Cristo. Meu irmão e minha irmã, quais são as marcas que temos carregado? Qual é a marca que Cristo deixou na sua vida? Paulo ele foi surrado, apedrejado, chicoteado, naufragado, perseguido por feras. Tudo isso por quem? Por Cristo. Qual é a marca que nós carregamos, irmãos? Hoje, a grande maioria do nosso país se diz cristã. Mas na época de Paulo, a verdade é que poucos tinham coragem de assumir isso. Porque assumir ser cristão na época de Paulo significava exclusão social, significava muitas vezes a morte. Hoje nós falamos que somos, mas infelizmente, meus irmãos, hoje muitos crentes não carregam o risco da marca da mãe de Cristo. Não carregam o risco assim. O que é normal?
uma grande parte das igrejas hoje, irmãos, reuniões de oração esvaziadas, estudos bíblicos vazios. Qual é a marca que Cristo deixa em nós, irmãos? Carregarmos, irmãos, a marca de Cristo, a exemplo do próprio apóstolo Paulo, é ser levado a uma vida de amor, gratidão, serviço e relacionamento. Mas, se a minha vida só é focada na minha vontade, se a minha vida só é focada no meu tempo para mim mesmo, se Cristo só tem as minhas pegadas, então eu devo suspeitar das marcas que eu carrego. Talvez essa marca nunca tenha sido uma marca do Senhor. Talvez essa marca nunca tenha sido uma marca do Senhor. Amém? A gente encerrar, meus irmãos. A gente chega ao fim dessa jornada. Não só dessa carta, mas dessa jornada. Uma coisa que precisa de ficar gravada em nossos corações, sabe? Uma coisa que não existe marcar como aquele ferro que marca 2, sabe? Tem algo que precisa ficar marcado em nossos corações, como ferro, como uma brasa. É o Evangelho que nos liberta para amar, servir, se relacionar com Deus de maneira verdadeira e com o próximo de maneira maravilhosa. O Evangelho nos liberta para amarmos Deus, nos relacionarmos uns com os outros e com Deus verdadeiramente. Amém? Primeira coisa, nós aprendemos que a fé é uma fé que atua pelo amor. E essa fé ela não é uma fé preguiçosa. A fé que atua pelo amor, ela não faz a gente olhar para o nosso próprio umbigo somente, nem para o nosso crescimento pessoal de forma egoísta. Muito pelo contrário, meus irmãos, a liberdade que Cristo nos deu, ela vai capacitar o quê? A gente olhar para o nosso lado, olhar para o nosso irmão caído, com brandura, com bondade, sem soberba. A liberdade que Cristo nos deu faz a gente olhar para dentro de nós e nos lembrar de que também somos barro. A liberdade que Cristo nos deu nos ensina a levar as cargas pesadas uns dos outros, mas também a termos maturidade para carregarmos a nossa própria carga sem sermos peso para os outros. Nós aprendemos também, meus irmãos, que a vida cristã é uma semeadura e que Deus ele não deixa se escarnecer. Se a gente vive na dependência do Espírito, se investimos na comunhão, no discipulado, no amor à família da fé, nós colheremos o quê? A vida. Nós colheremos boas coisas. Mas se plantamos na carne, colheremos o quê? Corrupção. E dito isso, nós não podemos descansar de fazer o bem. Não podemos. Não podemos. Não podemos nos tornar indiferentes, secos. Nós não podemos agir com a nossa condição. E por fim, meus irmãos, nós vimos qual é o nosso alvo. O nosso alvo ele não é a aprovação dos homens. Não é um evangelho barato que foge da cruz para ser perseguido. O nosso alvo não é um evangelho que confia em nós mesmos, na força do nosso braço, na nossa carne, ou nos nossos bens materiais. O nosso alvo é a glória de Cristo. Meus irmãos, que a gente saia daqui hoje, crucificado, sabe, por mim. Que a gente saia daqui hoje crucificado pela necessidade de um conhecimento, crucificado pela apatia espiritual, crucificado
crucificado pelo pecado que nos odeia de tão perto, nos tenta há tanto tempo. E que a gente saia daqui vivos para Deus, vivos para sermos de fato uma nova criatura, cheios do Espírito Santo de Deus, vivendo essa plenitude em nosso relacionamento com o Senhor, em nosso relacionamento com o nosso próximo, em nosso relacionamento pessoal, entre os nossos familiares, como família de Deus. Meus irmãos, que a marca que a gente carrega, que não seja a marca da nossa própria vontade, sabe? As marcas das nossas conquistas, as marcas do nosso orgulho, da nossa vaidade. Mas que as marcas que a gente carrega nas nossas vidas sejam as marcas do Senhor Jesus, que são o amor, o serviço, a humildade e a obediência. Que sejam essas marcas que a gente carrega daqui para frente. O apelo do Senhor para nós, como igreja, é que a gente viva uma fé que atua pelo amor. Meus irmãos, um dia tudo isso vai passar. Sabe? Mas quando todas as coisas passarem, fica apenas a graça do Senhor Jesus em nós. E todas as coisas boas voltamos. E o Senhor nos cuidado de bondade, de boa graça. Amor, serviço, humildade e obediência. Que essas sejam as marcas nossa como igreja do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Chegamos ao final dessa série, irmãos. Eu espero que o Senhor continue nos transformando. Tudo que foi falado aqui, irmãos, tudo que foi falado aqui, é para que tenhamos vida. Para que tenhamos vida. E às vezes o Senhor, para que tenhamos vida, Ele vai fazer isso, Ele vai chamar a nossa atenção onde nós precisamos. Porque o Pai, Ele faz essas coisas. Pai bom, Pai bom, Ele cuida, Ele corrige, mas Ele faz tudo. E a graça, esse relacionamento com Deus. É isso que o nosso Deus está fazendo. Se permita, o Senhor atrás a sua vida. Se permita. Eu certeza que o Senhor é assim. Muito obrigado. Eu certeza que cada dia mais se vai ser mais e mais. Amém? Vamos orar. Pai Santo, no nome de Jesus, nós suplicamos a Deus. Nós suplicamos que o Senhor nos ajude a amar, a servir, a sermos humildes, a sermos obedientes, a sermos cada dia mais inclinados à vontade do Senhor para nós. Toma a tua igreja nas tuas mãos, meu Pai. Faz, ó Deus, nas nossas vidas segundo a tua vontade, Pai. Nos ajuda a caminharmos pelo caminho bom, ó Deus, pelo caminho que o Senhor tem para nós, ó Pai. No nome de Jesus, ó Deus. Nos ajuda, ó Pai, nos dê força para que rejeitemos as tentações do mundo, os manjares do mundo, ó Deus. Nos ajuda, Pai. E que, Senhor, carreguemos verdadeiramente as marcas
Precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor, meu Deus. Nós não somos nada sem Ti. E declaramos isso de todo o nosso coração. Senhor, não somos nada sem o Senhor. Vem sobre nós, Pai. Vem sobre a tua igreja. Vem sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Te pedimos por todos aqueles irmãos que não estiveram aqui. O Senhor continue nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo mal. Aqueles que não puderam vir por alguma dificuldade, por alguma coisa, que o Senhor esteja abençoando durante o dia, ó Deus. Aqueles que se encontram desanimados, que o Senhor os encha com o teu Espírito Santo, ó Pai, de maneira que eles se sintam incomodados a estar com o povo de Deus aqui nesse local, ó Pai. No nome de Jesus, não deixa, ó Deus, a apatia espiritual se abater sobre essa igreja, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Não nos deixe ser apáticos, ó Deus. Não nos deixe sermos indiferentes, ó Pai. Mas que tenhamos uma fé viva, uma fé verdadeira e uma fé cheia do Senhor, cheia da presença do Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Te suplicamos, ó Deus, e tudo lhe entregamos. Abençoa a nossa semana, Pai. Abençoa os nossos trabalhos. Abençoa os nossos afazeres. E que toda a nossa vida seja para a honra e para a glória do Senhor Jesus. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê